Oi, gente! Meu nome é Jader da Silva e eu sou orientador artístico da oficina de Papercraft junto à Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, localizado na cidade de Paraibuna. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica que dá o nome da nossa oficina, que é o Papercraft, ou também conhecido como Low Poly. E o que consiste essa técnica? Ela é um pouquinho diferente das outras porque a gente realiza esculturas, tanto de objetos como de paisagem, de animais. E a gente realiza essas esculturas sempre com 3 dimensões. Então é quase que uma imagem 3D. A gente consegue ter uma perspectiva de profundidade, de luz. Essa é a grande diferença das outras. Não que não tenha isso nas outras técnicas que a gente já aprendeu. Porém não é obrigatório. Nessa sim. Ela surgiu mais ou menos lá por volta da Segunda Guerra Mundial e era muito utilizada pelas crianças. Então, como naquela época não tinha tanto o plástico, não tinha sido ainda uma coisa que estava tão difundida, as crianças realizavam os brinquedos delas com papel mesmo, cortando. Então, fazia os carrinhos, os bonecos, e era assim que era utilizado. Com o advento do plástico, acabou que não era muito vantajoso mais utilizar o papel, já que ele era bem mais barato, a fabricação ficava uma qualidade maior. Tanto que a grande diferença da técnica Papercraft para uma imagem 3D é que se você pega um acabamento de uma imagem 3D, ele é quase que perfeito. A gente pega um círculo feito em 3D, ele é um círculo perfeito, ele não tem pontas. Já no caso de uma imagem feita com o Papercraft, mesmo que a gente tenha um círculo, é sempre preferível criar, sabe, os ângulos. Então ele não vai ficar um círculo perfeito, vai ficar um círculo sempre com algumas retinhas, com pontas, criando outras formas geométricas. Essa é a ideia dele. Uma forma bem fácil de entender é como se a gente pegasse uma imagem de alta qualidade e a gente fosse reduzindo tanto a qualidade dela que a gente conseguisse ver os quadriculados. E é isso que a gente faz com essa técnica. Porém, ao invés de uma imagem no qual a gente só consegue ver uma perspectiva, né, olhando de cima, uma imagem 2D, no caso dessa técnica a gente trabalha com as 3 dimensões, conseguindo ver profundidade, luz, mas é mais ou menos isso, é pegar algo que é com alta qualidade e reduzir a qualidade dele, deixando ele mais fácil de se trabalhar, né, não precisar fazer tanto acabamento, porém ainda assim mantendo as formas principais, as formas básicas para que possa ser identificado aquele objeto. Num caso, assim, bem fácil de mostrar, é esse coração. Vou até pegar ali para mostrar um pouquinho mais perto. Tem até uma... Acho que aqui dentro vai ser a forma mais fácil. Ao invés da forma do coração ser aquela forma bem acabadinha, sabe? De ser redondo aqui e só pontudo embaixo. Aqui não, tá vendo? Ele está em retas. Então é como se fosse feitas retas e dessas retas a gente formasse o nosso coração. E aqui também, ó. Ele não é todo certinho. Ele tem as pontas. E esse que é o grande macete dessa técnica. É a gente deixar mesmo esses ângulos. E é ele que dá toda a graça mesmo e dão a característica dessa técnica. Então a gente trabalha mesmo para que fique esses ângulos, essas formas geométricas, mas sem perder a característica principal da imagem, que é o caso desse coração. Nós temos aqui formas geométricas, temos vários ângulos, várias pontas, porém, ainda assim, o formato padrão do coração, a gente ainda está trabalhando com ele. E temos aqui, ó, as dimensões. Eu poderia ter feito os dois lados, né, que ficaria realmente um coração completo, mas aqui ainda assim a gente já está trabalhando com profundidade, com luz, tá? E essa é a ideia dessa técnica do Papercraft. É trabalhar com a imagem, reduzindo, entre aspas, a qualidade dela visivelmente, porém mantendo as características principais. Então agora que a gente já aprendeu um pouquinho de onde ela veio, como é que trabalhar com ela, a gente vai realmente colocar a mão na massa e vamos realizar a confecção desse coração aqui, que eu estava utilizando como exemplo. Então, bora começar. E para hoje nós vamos utilizar os seguintes materiais. Uma tesoura ou estilete, o que vocês tiverem e acharem mais fácil trabalhar. Algo para poder vincar, né, a parte que a gente vai dobrar, então pode ser uma ferramenta boleadora, uma régua, uma caneta sem tinta e vamos precisar também da cola
e as nossas impressões. No caso, serão 2 folhas, tá? Eu já imprimi na folha que eu vou utilizar, que é a folha vermelha. Mas quem quiser pode imprimir qualquer outra cor, ou se preferir, pode imprimir numa folha branca e depois utilizar essa folha branca colocando por cima de um papel, no caso com uma cor muito escura, né? Que não vai conseguir uma boa impressão. Coloque esse papel branco ou grampeando ou colando as pontas aqui, né? E aí você vai cortando por cima no papel branco e automaticamente o papel de baixo, que for uma cor mais escura, também vai fazendo os mesmos cortes. E aí é só utilizar ou a numeração que vai estar no arquivo, né? Ou então a numeração que vai estar no papel branco que você imprimiu. Então tem essas duas opções, imprimir no papel branco ou utilizar já a impressão no papel colorido, que é o que eu vou fazer aqui, que fica mais fácil. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é pegar a sua folha e entender qual vai ser as linhas que você irá dobrar e as linhas que você irá cortar. As linhas contínuas, que são essas de fora, você vai cortar tudo, com a tesoura ou com o estilete. E essas linhas do centro aqui, pontilhada, deixa eu ver se foca melhor, assim, vai ser onde a gente vai fazer, a gente vai vincar, né, para fazer as dobraduras. Então, corta somente as linhas que são contínuas, essas linhas tracejadas vocês não cortam, tá bom? Quando for assim, ó, tá vendo? Veio aqui, então, como tem uma linha contínua, você vem continuar cortando até o ponto tracejado. E aí você vai cortar tanto essa primeira folha, como a segunda folha, que é essa, tá? Então a gente vai cortar, depois eu vou ensinar como fazer os vincos, pra gente poder fazer as dobras e colar. Então, eu vou adiantar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Assim que eu terminar de cortar, eu volto. Nós temos aqui as duas peças já cortadas. Qual que é o próximo passo? Fazer a marcação das dobras. Tem os números aqui, mas daqui a pouco eu explico para que serve cada um. Tá vendo aqui essas linhas tracejadas? É nessas linhas que a gente vai fazer as marcações das dobras de toda a peça, até mesmo dessa daqui. Eu vou mostrar duas maneiras de fazer essa marcação, tá? E aí vocês vão escolher e optar pela mais fácil, ou então até a que vocês tenham uns materiais em casa. A primeira é uma que eu já mostrei anteriormente. A gente vai colocar onde tem uma... Eu vou pegar essa peça que fica mais fácil. Onde tem uma das marcações, que no caso é aqui, vou colocar bem próximo a régua e vou utilizar uma ferramenta boleadora ou uma caneta sem tinta, algo para poder riscar, algo que não rasgue a folha e também não suje de tinta. E vai ficar com a marcação dessa maneira. Não sei se vai dar para vocês verem, acho que eu vou inverter, ó. Aqui tem uma marcação. A outra opção, caso vocês não tenham ferramenta ou uma caneta sem tinta, é bem parecido. Coloca a régua onde você quer e pega a tirinha e vem puxando. Essa é mais complexa fazer, mas também dá certo. Fica dessa maneira. Deixa eu só focar. Vai ficar assim. Porém, o acabamento dela não é tão bom quanto o outro, que a gente só marcou e depois é só vir aqui e dobrar. Mas tem essas duas opções e vocês escolhem. Faça isso em toda a ferramenta, desculpa, em toda a peça, né? Onde tenha a linha tracejada dessa maneira, que são bem perto dos números. Então, daqui a pouco eu volto com toda a peça marcada. E agora estou aqui com as duas formas já vincadas. Se você utilizar outra maneira com a régua, automaticamente já vai ficar com todas as dobras prontas. Como eu só risquei, então agora o próximo passo é dobrar todas essas linhas pontilhadas, tracejadas. Dobra e pode voltar, não precisa deixar tudo dobrado, para facilitar as outras dobras. E vai fazendo isso com todos os lados.
Depois de dobrado, né, a nossa peça vai ficar assim, cheio de canto. E agora é só colar. Parece um pouco complicado, mas é bem fácil. Principalmente nesse design que tem marcação. Ó, tá vendo que aqui tem o número 2 e aqui também? Isso, deixa eu aproximar um pouquinho, isso. É onde a gente vai colar. Vamos colar deixando a linha e toda a impressão para dentro, tá? No caso, esse lado aqui é dentro e esse aqui vai ser o exterior do nosso coração. E aí, ó, a gente vai colar o 2 com 2, o 15 com 15, 13 com 13 e assim por diante. É só passar cola. Eu vou começar bem do centro, no caso, aqui, ó, metade de cada lado. Nesse caso aqui, é o número 4 com o número 4. E passa a cola nessa face aqui. E cola desse lado. Tá? Tomando cuidado apenas para não manchar o outro lado. No caso, tá vendo? O próximo já é o 12 com 12. Conforme você vai colando um, já vai aproximando o próximo para colar. E é só repetir esse processo até a gente finalizar essa primeira parte, essa peça. E depois vamos colar nessa, mas vamos finalizar essa aqui primeiro. Eu voltei só para dar uma rápida informação. Tá vendo aqui no número 16? O 16, ele vai ter que ser colado para fora. Então, essa dobra do 16 aqui, ela vai ter que ser feita oposto do outro lado. É o único que vai dobrar para fora. Para que dê o encaixe certinho das outras peças, tá? Que ele é aquela parte do coração, parte superior, essa parte aqui em cima. Então, só ele que vai dobrar para um lado oposto. No caso, ó, ele fica para cima e os outros sempre estão dobrando assim, ó, para baixo. Essa é a única dobra diferente, tá? O restante é só colar e seguir a mesma maneira. Depois de colar cada parte com o seu número correspondente, vai ficar dessa maneira, tá? É bem tranquilo, tá? Não precisa ter medo não, que a colagem ela é bem intuitiva. E agora a gente vai colar essa parte aqui. Apenas fazendo o mesmo esquema dos números. Mas que se você colocar aqui já vai dar os encaixes certinhos, tá? E aí essa parte vazada é exatamente para te ajudar a colar, tá bom? Então vamos lá. Após a colagem, nossa peça vai ficar dessa maneira e está pronto o nosso coração. Se você quiser fazer um coração com mais uma face, você faz o mesmo processo, imprime mais uma peça de cada e no final você passa a cola aqui e cola uma metade na outra. E aí fica um coração todo 3D, tá? E aqui você pode colar no quadrinho, pode colar direto na parede colocando fita, em algum móvel. Você pode utilizar essa decoração para colocar em várias formas, tá? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!